Boa noite a todos. Que a paz de Jesus que já nos envolve neste ambiente possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. O tema escolhido para esta noite foi a desigualdade das riquezas. Está dando para ouvir bem, hein? Tá? A desigualdade da riqueza. É praticamente impossível a gente falar de desigualdade de riqueza sem falar de desigualdade social. Algo que sempre existiu em todas as épocas e em todas as regiões do nosso planeta. E esse assunto não fugiu à curiosidade de Allan Kardec, pois ele perguntou aos espíritos justamente quanto a esta desigualdade que existe em todos os lugares, se em todas as épocas, se viria a ser uma lei natural, ou seja, uma lei de Deus, e se algum dia ela teria fim. E os espíritos respondem que não, são obras dos homens e não de Deus. E que terá fim quando o orgulho e o egoísmo não mais forem preponderantes no mundo, prevalecendo somente a desigualdade pelos méritos, os méritos de cada um de nós. Pergunta então Kardec, na sequência, o que dizer de uma pessoa que, ao ocupar uma condição social mais elevada, venha a oprimir outras pessoas mais fracas em seu benefício. E os espíritos respondem: ai desses, pois em seu tempo serão também oprimidos. Ou seja, fazendo valer a justiça infinita e implacável de Deus, através da lei de causa e efeito. Serão oprimidos nesta ou em vidas vindouras, passando exatamente pelas mesmas circunstâncias de sofrimentos que proporcionarem a outras pessoas. Criou-se, ao longo dos séculos, um conceito equivocado quanto à riqueza. Criou-se o conceito de que a riqueza é do mal e que os ricos estão fadados ao fogo do inferno. Allan Kardec pergunta isso. E os espíritos respondem que, de jeito nenhum, ela venha a ser do mal, pois a riqueza, quando utilizada acertadamente, ela é um instrumento fomentador de progresso. Mas quando mal utilizada, aí sim. Quando mal utilizada, prova perdida, cujas consequências são extremamente grandes. Então, o que é a riqueza ser bem utilizada? É quando a riqueza ela é utilizada como instrumento de fomento, seja da educação, seja das ciências, tecnologia, criação de condições de trabalho, de emprego. Quando ela é administrada em benefício do seu possuidor e benefício de outras pessoas mais. Mal utilizada quando vítima do egoísmo, da ganância, ela é utilizada somente em benefício do possuidor. Kardec veio a perguntar, na sequência, o que é o fato gerador da riqueza? Seria a riqueza formada pela capacidade individual, ou seja, pelo talento, pela esperteza, pela inteligência, que algumas pessoas possuem
para adquirir bens, acumular bens e administrar esses bens? Os Espíritos respondem que sim e que não. Sim, para aqueles casos onde Deus concede esses talentos, essas oportunidades, para que a pessoa venha a formar a riqueza. Mas também há aqueles que herdam, também fomentado por Deus, concedido por Deus. E não para aqueles casos onde a riqueza ela é adquirida, conquistada, através de atos ilícitos. E que, neste caso, já se assume aí severas consequências. Mas que em todos os casos, em todos eles, em que existir a riqueza, o bom uso dela é que será cobrado. A responsabilidade pelo seu uso. Essa sim é a grande questão. Diante dessa resposta, Kardec vem a perguntar, já que a desigualdade social é obra do homem, por que Deus, com todo o seu poder, simplesmente não acaba com ela? Um estalar de dedos teria poder para isso? Sim. E os Espíritos respondem que isso seria um contrassenso. Seria o mesmo que pedimos para já sermos criados perfeitos. Todos fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição. Como? Através da conquista pelos nossos méritos. A perfeição não dada, conquistada. Assim, pedir a Deus que simplesmente divida as condições seria mesmo que pedir para não ter esse trabalho. Todo mundo igual. Aliás, não só na parte social, na parte da riqueza. Existem escolas de pensamentos em que defendem a divisão das riquezas. O certo seria dividir tudo e todos terem a mesma condição. Aí Kardec reforça a pergunta anterior, questiona isso aos espíritos. E os espíritos dizem, como lhes dissemos na pergunta anterior, isso seria utópico, seria impossível. Porque é da característica de cada pessoa a capacidade de lidar com a riqueza. Ou seja, feito uma divisão igualitária de todas as riquezas, um grande grupo de pessoas rapidamente consumiria o seu bem. Um outro grupo demoraria um pouco mais para consumi-lo. E um terceiro grupo menor estaria rapidamente acumulando novamente e desenvolvendo a desigualdade da riqueza que está inerente à desigualdade entre as pessoas. Depois que eu vi essa resposta, fiquei curioso e resolvi fazer a conta. Se isso fosse feito em termos práticos, aqui na Terra. PIB estimado do mundo, Produto Interno Bruto, que é a reunião de o conjunto de todas as riquezas existentes no mundo. Estima-se 75 trilhões de dólares. População aproximada do mundo, 7,5 bilhões de pessoas. Vamos pegar esse PIB todo e vamos dividir igual. Daria em torno de 10 mil dólares por pessoa. No câmbio de hoje, 38 mil reais, 27 mil reais por aí. A gente não precisa fazer muita força para fazer uma lista de pessoas que conhecemos que em 2 tempos torravam esse dinheiro. Né?
é viagem, é roupa nova, é isso e aquilo, comprar um carro, lá vai o dinheiro, um seminovo, ou pior, pegar o dinheiro inteirinho e dar de entrada num zero, e já fica devendo para o banco. Rapidinho. Um outro grupo de pessoas, a gente também faria uma lista de pessoas que 1 ano, talvez 2, desse cabo desse dinheiro. E conhecemos algumas pessoas que rapidamente estaria multiplicando os seus recursos, porque estariam lá financiando aquele carro, vendendo o carro num precinho melhor e assim conseguindo acumular o que os outros estariam perdendo. Mas todos nós, para não falar todos, a grande maioria de nós, de vez em quando a gente se pega pensando naquele sonho dourado, as 6 dezenas da Mega Sena. Ai, que beleza, né? Que eu faria tanta coisa, a gente faz uma opção de projeto. Se eu tivesse, eu ia fazer isso. Mas o melhor, eu ia ter tempo, ia ter mais tranquilidade, não estar preocupado com o final do mês, ia ter tempo para ser feliz. Será? Será que a nossa felicidade está tão atrelada assim à fortuna? Há pouco tempo, teve uma matéria no Fantástico justamente sobre os ganhadores, os novos milionários. E que havia lá no meio uma relação não tão pequena de pessoas onde aquilo passou a ser o tormento da vida deles. Mas vamos pegar um caso de exemplo. Um caso ocorrido com Chico Xavier. Naquela manhã, Chico, como de habitual, levantou-se muito cedo, costumava geralmente levantar antes do sol, e foi ter lá com a senhorinha que o auxiliava em casa e pediu: faça um café bem gostoso, porque teremos uma visita agora cedo, às 7 horas. E ela foi preparar o café. 7 horas, bateram a porta. Quando ela foi atender, que ela abre a porta, ela se surpreende, porque era um rosto muito conhecido. Era um homem muito famoso, era uma das maiores fortunas do Brasil naquela ocasião, um dos homens mais ricos do Brasil. E ela, bom dia, vamos entrando, seu Chico já está lhe esperando. O que para ele foi uma surpresa, porque ele não avisou que iria. Mas Chico tinha lá as fontes dele, né? Informaram para ele antes para não ter surpresa. E Chico o recebe com muito carinho e o convida a sentar à mesa para tomar um café que ele mal conseguiu tomar. Porque entrou em choro, e chorou muito por mais de meia hora, colocando para fora toda a sua tristeza, todo o seu sofrimento. E após aquela meia hora, e o Chico colocando as suas palavras de amor, de esclarecimento, de conforto, foi acerenando aquele coração, aquele espírito, até que ele foi muito mais aliviado do que havia chegado. Quando ele saiu, a senhorinha chega para Chico e fala: Chico, tô boba. Esse homem é tão rico, mas tão rico, mas tão rico. Como é que pode ser tão triste? E Chico responde para ela: você está enganada, minha irmã. Esse homem é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Não precisamos falar mais nada. A felicidade não está atrelada ao que nós possuímos. A felicidade está atrelada ao que nós compartilhamos. É o ter e o ser. Então, de que adianta possuir um grande tesouro e viver numa ilha deserta? Não serve para nada. Mas não é só a riqueza monetária, não. De que adianta a pessoa colecionar
diplomas e mais diplomas, e não fazer uso dele em benefício de ninguém, sem estar compartilhando a sua riqueza intelectual. Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre esta relação de felicidade, de prazer, de bem-estar. E os espíritos são bem claros a dizer que existem dois tipos de prazer. Existe aquele prazer pontual, fugaz, às vezes fútil, que é o prazer justamente que o uso do dinheiro nos proporciona. Poder comprar uma roupa nova nos dá prazer? Claro que dá. Um carro novo? Claro que dá. Jantar em um bom restaurante, uma coisa bacana, uma comida bem elaborada? Claro que dá. Mas no dia seguinte, a gente não tem nem o cheiro daquela comida. O prazer foi pontual. O carro novo, passado alguns meses, já não é mais novo. A mesma coisa com a roupa nova. São prazeres que nós temos e que, do jeito que passam na nossa vida, não acrescentam nada à nossa existência para o que ela existe, que é o nosso processo evolutivo. O grande segredo do processo evolutivo é a gente tentar amanhecer no dia seguinte um tiquinho melhor do que o dia anterior. Então os espíritos mostram que o verdadeiro prazer, o prazer de fazer, de utilizar o seu tempo num processo útil, um trabalho útil a si e aos demais. Onde você acrescenta algo para alguém e para si mesmo. Isso ninguém lhe tira. Quando nós trabalhamos produzindo algo útil, algo material ou imaterial, produzindo algo útil em benefício de alguém, nós estamos ali prazerosamente edificando. É mais um tijolinho na nossa construção. É aí que muitas pessoas não conseguem entender o que aquele povo está fazendo numa segunda-feira à noite lá na casa espírita. Um frio danado, a novela está boa. Não é assim? O que aquela pessoa, uma vez por mês, vai fazer visita lá no asilo? Que gosto tem, ou no orfanato, ou no hospital, vai visitar gente que ele nem sabe quem é? Só sabe a resposta quem experimenta. O prazer de ver a alegria no olhar do idoso, da criança ou do doente, alegria pelo carinho, pela atenção recebida, ninguém lhe tira. E assim ficaríamos aqui a noite inteira relacionando o que são prazeres úteis. Diz o ditado: escolha um trabalho que lhe dê prazer e não terás que trabalhar um único dia na vida. Porque não é trabalho, é prazer, é útil, é edificante. Assim, a riqueza, como tantas outras coisas da nossa existência, é uma prova. Uma prova importante e difícil. Como é a prova da pobreza, da miséria. Vamos lembrar que todos nós, no nível evolutivo que nos encontramos, todos nós participamos das escolhas das nossas provas e expiações, enquanto desencarnados. Lá temos a consciência de onde erramos, aonde estávamos falindo e o que precisamos para tentar não falir mais,
As provas nós pedimos exatamente naquilo em que nós já achamos que conquistamos e queremos provar, é a prova escolar, ver se passa ou não. E as expiações, naquilo que onde nós erramos, criando situações negativas a outras pessoas, e pedimos então a expiação para poder reparar os nossos erros. Nós solicitamos. Assim, todos nós, cada um de nós, não adianta reclamar se está mais rico, se está mais pobre, se está difícil, porque todos nós estamos na condição que nós pedimos para nós. Só que a gente esquece. Quando chega aqui, passa a borracha e esquece. Allan Kardec pergunta então aos venerandos, qual das duas provas é a mais difícil? Riqueza ou pobreza? Qual das duas é mais importante? E eles respondem que ambas são difíceis. E ambas importantes, de acordo com o momento evolutivo em que se encontra o espírito. A prova da pobreza, por exemplo, a prova da pobreza, ela, quando solicitada, ela vem, para testar se o espírito já desenvolveu a sua humildade ou não. Ou, por ter percebido que não desenvolveu ainda, precisa passar pela prova da pobreza para conseguir combater aquele que é o nosso maior obstáculo no processo evolutivo, o nosso orgulho. Através da prova da pobreza, nós testamos, então, nosso orgulho, a humildade, a nossa perseverança, a nossa honestidade, a nossa fraternidade, a nossa fé. Exemplo, o espírito orgulhoso, aquele que se acha acima dos demais, aquele que não aceita receber ordens, ser subordinado a ninguém, e sabe que aquilo vem fazendo ele sucumbir. Ele pede a prova da miséria, da extrema pobreza, pois ali, para conseguir viver, terá que aceitar a ajuda de muita gente, terá que se submeter a condições de tantas outras pessoas. Mas isso não quer dizer que vai evoluir numa única encarnação. Pode, numa única encarnação, ou tantas quantas forem necessárias. Quem de nós não conhece aquela pessoa que vive numa condição de muita miséria, mas ainda mantém o queixo alto, não aceita ser mandado por ninguém, não aceita trabalhar assalariado porque eu não recebo ordem de ninguém? Ainda é o velho homem que está ali. Outros rapidamente conseguem já desenvolver a sua humildade. O teste da honestidade está atrelado a isso. Pois em situações de extrema necessidade, será testado pelo convite do crime, do ganho fácil. E ali, por quantas e quantas vezes vem a velha desculpa do Robin Hood, tirar de quem tem para quem não tem. Não é pecado? Claro que é. Os fins não justificam os meios. A prova da inveja, não só em desejar, em cobiçar o que é do próximo, mas aquela inveja que talvez até pior, que é aquela inveja de ver alguém conseguindo escalar, e ao invés de ficar feliz e tentar seguir o exemplo, torce contra. Tomara que não consiga. Como se isso fosse lhe trazer algum benefício. A prova da fraternidade. Mesmo tendo tão pouco, sempre há o que ser dividido. Esta prova, nos momentos de muito sofrimento, a gente consegue observar que nas classes menos favorecidas,
elas são mais fraternos do que nas classes mais abastadas. Onde o pobre diz, onde come 5, come 10, bota água no feijão. Tenho tão pouco, mas o outro que está ali do lado está precisando de alguma coisa, então vamos dividir. Isso é mais difícil de ver nas classes mais abastadas. E por fim, a prova da fé. A fé em Deus. Pois aquele que passa por toda a dificuldade da pobreza, mas que mantém a fé no Pai, meu Deus, eu não sei por que eu sofro tanto. Mas o Senhor sabe. E se estou passando por isso, é porque algo de bom o Senhor reservou para mim. E assim, desenvolve uma força chamada resignação, que nos dá a condição de enfrentar as vicissitudes, os obstáculos, mas de cabeça erguida, mantendo a moral, a ética elevada. Por mais que sofra, se mantém firme na fé. Agora, se fraqueja na fé, é quando começa a dizer que Deus não olhou para mim. Por que Deus ajudou a tanta gente a prosperar e eu não? Tanta dificuldade. Eu não mereço isso. Deus passou um X em cima de mim. Prova a ser repetida. Pois essa prova da pobreza não está elevando em nada. Só está deixando a revolta a subir. A prova da riqueza, que é aquela prova que a gente pede para a gente, né? Como a gente pede? Ah, como eu queria. Ah, fulano é que é feliz. Não esquenta a cabeça com nada. É uma prova tão difícil quanto. Muito difícil. Porque se ela vem para provar que ele desenvolveu a humildade, e quando chega aqui que veio o esquecimento, se sobrou uma gotinha do orgulho, aquela gotinha se multiplica rapidamente, porque eu posso tudo, eu tenho tudo. O que eu quero fazer, eu faço. Eu estou acima da maioria. E isso fomenta o orgulho, e aí vem junto vaidade, egoísmo, e vem tudo mais, ganância. Mas se o indivíduo, mesmo possuindo todas as facilidades que a riqueza lhe proporciona, mas mantém a humildade, ele não se acha melhor que ninguém. E através da humildade, que é a mãe de todas as virtudes, ele tem a fraternidade. Através da humildade, ele tem a sua fé testada, e que eu posso ter tudo, mas pertence a Deus. Aliás, a riqueza, ninguém tem a riqueza. A pessoa possui a riqueza. É uma concessão de Deus. Os meios para adquirir é uma concessão de Deus, porque nada nos pertence. Pois de uma hora para outra, ele pode retirar. A única coisa que nos pertence é aquilo que nós vamos conseguir levar para a pátria espiritual. Nada mais. O que nós podemos acrescentar na nossa bagagem de volta à pátria espiritual? Novas amizades, novos amores, novos conhecimentos, novos sentimentos nobres. Essa é a nossa bagagem. Sai daí, mais nada. Tudo pertence ao Pai, que nos permitiu o uso. Assim, a prova da riqueza, ela testa a nossa humildade ou o nosso orgulho. Quando a humildade é vencedora, é justamente aquele que consegue utilizar sabiamente a riqueza. Pois ele trabalha a riqueza em seu benefício, sim, mas em benefício de tantos outros. Seja ao pagar os salários mais justos, dar condições
melhores aos seus funcionários, fomentar o desenvolvimento cultural, tecnológico, isso e aquilo, e quantos trabalham socialmente em prol dos mais necessitados. E muitos deles, fazendo valer a humildade, o fazem anonimamente. A prova da riqueza vem atestar também a honestidade. Isso a gente vê todo dia nos telejornais. Quanto mais tem, mais quer. Se tem o dinheiro, através da corrupção, consegue multiplicar e multiplicar mais e mais a sua fortuna, comprando condições de uma maneira desonesta para que a sua riqueza seja multiplicada. A fraternidade, totalmente testada. Se faz o bom uso, já está ali trabalhando positivamente. E quantos querem sugar o máximo daqueles que trabalham para ele, para que sobre cada vez mais. Uma outra prova bem difícil da riqueza é quanto à sinceridade das relações entre as pessoas. A pessoa que gosta do pobre, gosta pelo que ele é. Ele não tem nada a oferecer. E o rico geralmente tem uma legião de puxa-sacos acompanhando, falando tudo aquilo que ele gostaria de ouvir pela sua vaidade. E ele acredita. Mas na calada da noite, em alguns momentos de reflexão, será que a pessoa gosta de mim ou do que eu posso oferecer? Às vezes olhando até para a pessoa que está do lado, a esposa ou o esposo. Será que ela casou comigo porque gostou de mim ou da minha Ferrari? É difícil, é uma prova muito difícil. E finalmente testa a fé também. Porque a partir do momento em que posso tudo, não preciso de ninguém para nada, acaba esquecendo do Pai. Se acha o seu superego e coloca numa condição de total liberdade, total autossuficiência, até o dia em que for chamado à prestação de contas. Aí vê que nada daquilo tem valor. Mas aí já é tarde. Prova a ser repetida. A prova da riqueza, ela é tão difícil que ninguém menos do que Jesus enfatizou isso. Encontramos isso lá em Mateus 18, aquela frase famosa de Jesus quando disse: é mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Essa frase já deu muito pano para manga. Aliás, durante muitos séculos reforçou aquele conceito equivocado de que os ricos estão fadados ao fogo do inferno. Porque ela foi interpretada ao pé da letra. E ao pé da letra não é uma dificuldade, é uma impossibilidade. Porque o camelo não vai passar pelo buraco da agulha. Então, é impossível. Com o passar do tempo, algumas novas interpretações surgiram. Uma de que a agulha que Jesus fez a referência não era a agulha da costura, e sim um portal feito de pedra, utilizado naquela época, em forma pontiaguda. Um portal mais baixo, em forma pontiaguda e estreito. Um portal destinado à passagem de pessoas, que dificultava a passagem de animais de grande porte. Cavalos, camelos. Mas se o camelo fosse um camelo raquítico e contorcionista, conseguiria passar. Então saiu da impossibilidade para a dificuldade. A dificuldade
do camelo passar pela agulha, por aquele portal. Mais recentemente, surgiu uma nova interpretação que, pessoalmente, é a que me satisfaz mais, de que houve um erro de tradução. Vamos lembrar que a língua que Jesus falava era o aramaico. E que todos os evangelhos foram escritos em grego. A palavra em aramaico representativa ao animal camelo era gamai. E a palavra em aramaico representativa ao fio que era utilizado para tecer as redes de pesca era gamia. Veja que só muda o final. Gamai, gamia. Jesus, ele colocava em suas parábolas situações que eram usuais às pessoas que o acompanhavam. E muitos deles eram pescadores. Então, era mais fácil a gamia, ou seja, o fio para a confecção da rede, entrar no buraco da agulha. Quem já costurou pelo menos um botão sabe como é que é para botar a linha na agulha. É mais fácil a gamia entrar no furo da agulha do que o rico entrar no rio. Ou seja, uma dificuldade, mas nada tão difícil assim. Então foi nessa história, nessa confusão de gamia para gamai, que o coitado do camelo entrou na história aí como contorcionista tentando passar no buraco da agulha. Nosso querido Raul Teixeira, com muita clareza, muita propriedade, veio a afirmar que não existe nenhum tipo de problema a pessoa querer prosperar economicamente, socialmente. Não há problema nenhum a pessoa querer ganhar dinheiro, se pelos meios lícitos. Não há problema nenhum a pessoa querer melhorar a condição de habitabilidade, de conforto para ele, para a sua família. Não há problema nenhum. O problema não está em ter dinheiro. O problema está em não permitir que o dinheiro lhe tenha. O problema não está em você ter o dinheiro e fazer o bom uso dele, até porque você passa a ter mais meios de fazer o bem àqueles que estão necessitados. Mas aquele que permite que o dinheiro passe a comandar a sua vida, ou seja, querer mais, mais e mais, deixando amigos, deixando os necessitados, deixando família para terceiro, quarto, quinto plano, porque o primeiro plano e o segundo é o dinheiro. E todos nós conhecemos irmãos nossos que estão falindo nesse processo. Quantos nós conhecemos ricos que sequer conhecem os filhos que têm? Mas eu dou tudo aos meus filhos, eu me mato de trabalhar para dar tudo do melhor. Mas aí não tenho tempo para dar o abraço, o olhar, o carinho, a troca de experiência. E quanto nós vemos sucumbindo? Artistas, jogadores de futebol, pessoas que vieram do nada e numa vida ficaram milionários. Quanta gente fala, como eu queria isso. O que acontece é que enquanto está fazendo uso de tudo que o dinheiro lhe traz de novo, aquilo é um frenesi, só coisa boa. Mas vai chegando no momento em que aqueles prazeres pontuais já não lhe trazem tanto prazer mais. Aí é que se abre um buraco, um vazio. E na ânsia de buscar algo que venha a satisfazer, começa a buscar no álcool, nas drogas, no sexo desvairado,
a fantasia, e quando não, sucumbem pela porta do suicídio. É uma prova extremamente difícil, mas importante. Tão importante que Jesus também, em Mateus 25, veio enfatizar a importância desta prova, naquela parábola dos talentos. Talento a que Jesus se referia não é o talento, as características talentosas das pessoas. Na parábola, o talento que Jesus se referia era que o talento era uma unidade monetária representativa de grande valor naquela ocasião, naquele local. Um talento era o equivalente a 6.000 denários. Um denário era uma moeda de prata romana e o seu poder de compra era o equivalente a um dia de salário de um servo. Ou seja, um servo ganhava, em média, 30 denários por mês. Então, 6.000 denários, ou seja, um talento, dava para pagar 16 anos de salário de uma pessoa. Uma fortuna. Disse Jesus aos seus: um homem muito poderoso, possuidor de grandes terras, resolveu ir a terras estrangeiras por um tempo indeterminado. Chamou 3 dos seus servos. A um entregou 5 talentos, uma grande fortuna. Ao outro entregou 2 talentos, uma bela fortuna. E ao terceiro entregou 1 talento, dizendo que cuidassem do que era dele, pois se ausentaria por algum tempo. O que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos se colocaram a trabalhar aquelas fortunas imediatamente, seguindo à risca o que o seu senhor determinara. O terceiro, que recebeu 1 talento, sabedor de que aquele senhor era muito severo, ficou com medo de arriscar e resolveu enterrar aquela fortuna. Fez uma cova, enterrou a fortuna e guardou, para que quando ele voltasse, lhe devolvesse. Passado aquele tempo, sem aviso prévio, o Senhor retorna e chama os seus 3 servos ao acerto de contas. O primeiro, que recebeu 5, disse: meu senhor, trabalhei dia e noite para cumprir a minha obrigação. E aqui estão os seus 5 talentos e mais 5 que eu consegui ganhar. No total de 10 talentos. O segundo respondeu a mesma coisa. Estão aqui os seus 2 talentos e mais 2 que eu consegui ganhar. O terceiro chegou para o Senhor e disse: Senhor, temeroso por saber que o Senhor é extremamente severo e que não me perdoaria se eu viesse a perder, eu achei mais prudente cavar uma cova e esconder o seu talento. Aqui está de volta, meu Senhor. E o Senhor disse que ao primeiro, que ganhou 5, e ao segundo: bem-aventurados sejam, ó servos fiéis. Foram fiéis no pouco que lhe confiei, e vos confiarei muito mais. São bem-vindos em minha terra. Gozarão do prestígio junto ao seu Senhor. Já aquele que não me foi fiel ao que eu lhe coloquei, que lhe seja retirado o talento e dado ao que conseguiu ganhar 5, e que seja ainda nesta noite expulso de minhas terras, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem são os personagens desta parábola? O Senhor, na parábola que Jesus colocou, Deus, nosso Pai.
Os servos, nós. Cada um de nós que recebemos os talentos. Sejam as condições econômicas que nós nos encontramos, ou sejam todos os outros tipos de riquezas. Nossa inteligência, nossa saúde, nossa disposição, nossa possibilidade, nosso acesso a fazermos uso de tudo que Deus nos concedeu em nosso benefício e benefício de outras pessoas. Quantas e quantas vezes por dia nós temos oportunidade de fazer o bem? Em algumas das vezes nós aproveitamos, em outras não. Seja fazendo o bem, dando ouvido à pessoa que precisa desabafar, seja fazendo o bem, dizendo à pessoa aquilo que poderá lhe esclarecer, seja fazendo o bem, dando simplesmente um sorriso a um rosto amargurado. Nós podemos fazer o bem todos os dias, passam à nossa frente. É a pessoa que nos pede uma informação na rua e a gente normalmente está com pressa e diz, é por ali. Quando se tivesse parado só 10 segundos, poderia dar certinho a informação que a pessoa precisa. Nós seremos cobrados, somos e seremos cobrados, não é só pelo bem que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer quando tivemos a oportunidade. Por quantas vezes escutamos uma pessoa falar, não, eu sou muito bom, não faço mal a ninguém. Ótimo. Meio caminho andado. Não fazer mal a ninguém. Mas o quanto de bem está se fazendo? Quanto de bem eu estou aproveitando para fazer? Assim como na parábola, não sabemos quando seremos chamados à prestação de contas por tudo que Deus nos concedeu e que possamos utilizar em benefício de outras pessoas. Finalizamos justamente com uma frase de Bezerra de Menezes a Chico Xavier quanto à possibilidade de servir, de fazer a caridade. Lembrando que a caridade não é só a gente dar algo. Todo servir ao próximo é caridade. Quando Bezerra disse para Chico, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, modelo e guia. Deus, nosso Pai, que tantas oportunidades nos tem dado e que principalmente nesta encarnação, com acesso a essa doutrina maravilhosa que nos dá todo esse conhecimento de como deveremos utilizar o que o Pai nos concedeu. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos teus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor,
a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo nazareno, vem com teu olhar sereno, toda a terra a iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que o Senhor seja luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.